E mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Acho que a participação de vocês aí é bem importante para o pessoal da pós, que cada vez mais tem sido cobrada essa internacionalização. E também acho que é um objetivo pessoal de muita gente, né? Pelo menos pessoalmente, assim, eu sempre tive muita vontade de ter uma experiência internacional. Se Deus quiser, vou ter agora esse ano com um sanduíche, né? E a gente sempre fica imaginando como que é, as dificuldades, as coisas que aprenderam. Então, acho que essa apresentação de vocês aí vai ser bem esse bate-papo, né? Não é uma apresentação formal, né? Então, no final a gente abrir para os alunos que quiserem fazer perguntas também, acho que vai ser bem proveitoso. E bom rever o Fidelis aí, meu colega de sala, né? Revendo aí Pois depois é. da graduação, de volta aí. Bom, já são 3h40, Gustavo. Vou passar para você e cada um se apresenta mesmo. Só para quem está acompanhando aí, a gente vai ter agora esse momento sobre experiência internacional na pós-graduação ou depois da pós-graduação, né? Então cada um deles aí teve uma história diferente, seja fazendo um sanduíche ou indo empreender fora do país, ou fazendo um pós-doc, ou fazendo o doutorado inteiro fora, né? Então cada um deles vai contar um pouquinho sobre isso aí e espero que possa ser de bastante proveito para cada um. Então, Gustavo, está com você aí. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Valeu, valeu. Quanto tempo eu tenho? Só pra eu saber. Não, Eu uns pensei 10 da gente minutinhos? ter ali uns 15 minutos para cada um, 15? ou Beleza. até 20, e depois a gente tem uma meia hora de interação, o pessoal quiser perguntar. Beleza. E aí quando E é se alguém 15, quiser me parar no meio também? quando é 15 eu dou um toque aí só para, ó, vou colocar no chat, ó, deu 15 aí para ter uma. Acho que eu não vou precisar de 15 não, mas... Bom, eu coloquei uns slides aqui rapidinho, só para primeiro me introduzir, né? Então, meu nome é Gustavo Matana Guiar. Eu fiz graduação e mestrado aí na ESC, no Departamento de Engenharia Mecânica. E aí do Brasil, eu vim numa cidade chamada Rondonópolis, no Mato Grosso. E quando o pessoal pensa no Mato Grosso, eles pensam em ou plantação ou jacaré atravessando a rua. A parte do jacaré atravessando a rua é verdade. Esse vídeo aqui foi em Cuiabá, eu acho, não foi exatamente em Rondonópolis, mas o estado ali pega o começo uma boa parte pega o Pantanal. Então eu vim do interior para estudar em São Carlos. E, igual eu falei, eu fiz minha graduação na ESC de 2010 até 2015, em engenharia mecânica. E também, durante esse período, eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras, e nesse período eu fui para a Universidade de Queensland, na Austrália. Então, eu fiquei do meio de 2012 até o meio de 2013, um ano, estudando na universidade lá. E daí, como na graduação nossa, na mecânica, aí pelo menos não tinha nenhuma matéria optativa, quase, eu acabei pegando esse ano do Ciências Sem Fronteiras, assim, para dar uma explorada mais em outras disciplinas que eu quis fazer, porque lá nesse lugar a escola de business era muito boa, então eu decidi sair um pouco da área, assim, fazer disciplinas de inovação, marketing, fundamentos de administração, e eu também cheguei a pegar umas matérias de engenharia, mas eu vi que não estava sendo tão proveitoso igual aproveitar, por exemplo, a escola de business que tinha estudo de casos, tudo. Na engenharia eu percebia que a ESC, assim, não estava nada para trás no nível de ensino, sabe? E o que aconteceu nesse estágio foi que no meio do ano, no meio do meu período desse estágio, a CAPES mandou uma mensagem para a gente falando que todo mundo era obrigatório fazer um estágio. Então, no Brasil, eu nunca fui muito de. Eu tinha acabado. Eu ficava um pouco corrido, né, na graduação, que a gente tem 40 horas de aula por semana, quase, muito trabalho e tudo. Então, eu acabei não entrando muito em coisa extracurricular. E foi bom até ter essa obrigação de fazer esse estágio, que daí me puxou um pouco aí atrás de alguma coisa, né? Então, eu saí mandando e-mail para um monte de professor lá e consegui um estágio em pesquisa nesse centro para hipersônica aqui na Universidade de Queensland, que era um dos melhores centros assim do departamento de mecânica que eu podia trabalhar lá. E nesse estágio, aqui eu coloquei a foto de um canguruzinho dando um mata-leão num cachorro. Na Austrália lá a vida tem muitos animais perigosos, como vocês devem saber. É, e nesse estágio aqui, eu trabalhei muito com simulação de escoamento com reação química e modelagem termodinâmica. Então, para explicar por cima o que eu fazia aqui, vocês estão vendo esse videozinho aqui de baixo, que parece que tem um tiro de canhão dentro dessa sessão de teste. O
que acontece é que eles querem testar veículos hipersônicos, que é 5 vezes acima da velocidade do som. Só que você não consegue ter um túnel de vento contínuo para produzir esse escoamento. Então, basicamente, você tem um pistão comprimindo um gás, que isso daí detona um diafragma e você tem um sopro de ar violento por alguns milissegundos aí para você poder testar. E nesse laboratório aqui, eles testavam vários tipos de propulsores hipersônicos, né? E o meu trabalho nesse laboratório foi, então, fazer simulações numéricas para poder otimizar o tempo de teste desses ensaios. E foi muito legal fazer esse estágio, porque foi uma coisa assim que finalmente eu consegui integrar muita coisa que eu havia aprendido, porque eu estava no meu segundo ano e meio de graduação, então tinha feito já termodinâmica, mecânica dos fluidos, né, métodos numéricos, e foi muito legal fazer esse estágio porque eu pude integrar todas as coisas ao mesmo tempo, assim, programação, então foi muito proveitoso, e eu dei a sorte de ter um bom supervisor lá que praticamente todo dia a gente se encontrava e fazia interações, assim, de como, acompanhando mesmo o projeto, dando ideias, então a gente conseguiu fazer bastante trabalho legal nesse meio tempo, né. Daí eu voltei para o Brasil, e quando eu tinha feito esse projeto aqui, eu pensei, vou tentar pegar e aproveitar ele para o TCC, né, só que não tinha muita gente no Brasil que fazia, eu tentei até achar orientador, não consegui, aí eu decidi, então, vou ter que embarcar em outra jornada, né, para fazer esse TCC. Aí, numa aula de refrigeração do professor Gerhard Batsky, eu acabei gostando muito, e eu decidi que queria modelar um refrigerador doméstico, para o meu trabalho de final de curso. E aqui eu coloquei até uma brincadeirinha que, desse jeito aqui, é o jeito que uma pessoa leiga vê, né? Aqui seria o jeito que alguém que vai montar a geladeira veria, aqui como seria uma pessoa da área térmica veria os trocadores de calor, e aqui um termodinamicista, né, mais os ciclos, tudo. Então, nesse projeto aqui eu também consegui um pouco, foi boa essas habilidades que eu adquiri no exterior, né, de programação, de termodinâmica e mecânica dos fluidos, porque eu já tinha meio que o ferramental para fazer ele, eu só tive que aprender um pouco uma geometria diferente, condições um pouco diferentes, talvez fluidos diferentes, mas a base estava ali, a base eu tinha pego bem, assim, desse meu estágio no exterior, que eu acho que para mim foi um dos principais pontos, assim, que deu um upgrade na minha graduação, porque eu não pensava em seguir carreira científica antes, na carreira de pesquisa foi o que me abriu a mente quanto a isso, e também foi o que foi me trazendo mais, uma oportunidade foi vindo atrás da outra, sabe, depois que eu fiz esse período fora. E daí eu fiz esse TCC com o professor Gerhard, e eu tinha isso na cabeça também, que eu queria fazer uma pós-graduação no exterior, né. Aí eu descobri que para você conseguir fazer um mestrado no exterior é muito difícil. Aqui nos Estados Unidos, mestrado geralmente é pago, porque muitas das pessoas aqui, elas fazem mestrado e vão para a indústria direto, é um pouco diferente do Brasil. Agora, se você faz um doutorado, daí é bem mais fácil, porque o doutorado você produz de volta para a escola, né, no formato de produção científica. Então, meio que você está pagando o seu salário através da sua produção científica para a escola, enquanto que no mestrado, vamos dizer que o esforço é mais unidirecional por parte da instituição te formar, entendeu? O mestrado aqui não é tão forte em pesquisa, assim, seria mais orientado para a parte mais profissional. Então, eu conversei com o professor Gerhard, né, falei para ele tinha me chamado para fazer o mestrado, eu falei, professor, eu quero tentar no exterior, né? Ele falou, não, faça o mestrado comigo aqui, que daí eu te ajudo para você tentar ir para o doutorado fora, né? Daí eu decidi topar, né? Aí eu comecei o meu mestrado logo depois que eu terminei minha graduação, um mêsinho de férias já comecei. Então eu fiz um mestrado mais especificamente aí na sub-área de ciências térmicas, no departamento da mecânica, e não sei se vocês, alguns de vocês devem saber, mas o professor Gerhard trabalha muito com escoamento em microcanais, né? E daí eu coloquei só uma imagenzinha aqui ilustrando, que foi o tema do meu estudo, dessa vez foi um estudo mais experimental, né? Na parte de microcanais. Então, eu tinha toda aquela bagagem numérica e na escola a gente tem o privilégio aí de ter uma infraestrutura a nível mundial, assim, para essa parte de experimentos em microcanais, e eu topei fazer uma dissertação nesse tema, e foi muito bom para mim, porque daí me abriu a cabeça de novo agora, só que mais para a parte mais, vamos dizer, hands-on, né, uma parte mais
usar mais as mãos, o experimento, montar coisas, assim, não só ficar na frente do computador. Daí foi muito legal mesmo. E durante esse meu mestrado, isso é importante, a importância de você ter um bom supervisor também, é que durante o meu mestrado eu consegui ir para vários congressos, e daí indo nos congressos fui fazendo contato, e também eu sempre tive essa ideia, a gente tinha esse combinado que eu queria aplicar para o exterior, né? Então, conforme foi chegando no final do mestrado, eu já fui me afunilando ali, eu já escrevi, por exemplo, minha dissertação do mestrado eu escrevi em inglês, fiz a apresentação em inglês, porque eu pensava que eu gostaria de chamar alguém do exterior para a banca, para até poder mostrar o trabalho que eu estava fazendo, sabe? E daí aumentar minhas chances. Porque, gente, é assim, quando você vai aplicar para o exterior, se você aplicar só pela internet, suas chances, vamos dizer assim, não são tão altas, igual se você fizer contato, conversar, a pessoa te conhecer, saber colocar, sabe, um rosto no teu nome ali, saber um pouco do projeto que você faz, seu orientador. Então, muda muito. E eu tinha isso em mente, e daí eu já tentei, meio que desde o começo do mestrado, já direcionar um pouco, né, para eu conseguir. E daí eu fui num congresso em Foz do Iguaçu, um congresso da parte experimental, e foi nesse congresso que eu conheci o meu atual supervisor, né, meu atual advisor. Daí nesse congresso, inclusive, a gente conversou lá, o professor Gerhard, eu e ele conversamos, ele falou para eu aplicar aqui para o MIT, e daí também eu convidei ele para a banca, ele foi parte da minha banca em dezembro, e em janeiro saiu o resultado que eu fui aprovado aqui. E daí eu consegui bolsa integral daqui até, só que assim, quando eu fui aprovado, ele perguntou para mim, você tem como conseguir bolsa do Brasil ou não? Aí eu não tinha certeza se eu ia querer voltar ou não gostaria de ficar devendo assim para o país, entendeu? Todo o investimento, você tem todo aquele período de interstício. Daí eu falei para ele, não, se você quiser que eu vá para aí, eu queria ir com bolsa da integral, senão não vou. E acabou que consegui bolsa integral daqui, em janeiro, e comecei daí o programa aqui em junho de 2018, né, aqui no MIT. Então, e o que aconteceu foi que aqui eu estou no departamento de engenharia nuclear, então eu tive que trocar um pouco de área, vamos dizer assim. Apesar da linha de pesquisa ser muito parecida com o que eu fazia no Brasil, aqui eu tive que fazer todos os cursos, a formação básica na parte de engenharia nuclear, né? E o nosso laboratório aqui também trabalha muito com termohidráulica, só que mais aplicado a condições de reatores nucleares, ao invés da indústria da refrigeração, que era o caso ali do professor Gerhard. Então, coloquei aqui embaixo fotinha de duas bancadas aqui experimentais que a gente tem, e o nosso forte aqui é muito diagnóstico óptico. Então, a gente usa muita câmera de alta velocidade, interferometria por lâmpada LED, e aqui eu coloquei uma fotinha ilustrando também como que seria um dos experimentos que a gente roda. Basicamente, a gente coloca a câmera por tudo que é lado do escoamento aqui e fica olhando como as bolinhas se desprendem da superfície, né? Então, brevemente, aqui, minha linha de pesquisa que eu faço aqui é estudar a física por trás da transferência de calor por ebulição. Aí, esse aqui seria um resultado, vamos dizer assim, uma demonstração das nossas técnicas aqui. A gente consegue ver como cada bolha refrigera a superfície localmente, no espaço e no tempo. Então, cada parte vermelha dessas que vocês veem piscando é uma bolha crescendo e se destacando da superfície, e você consegue ver aqui na câmera de alta velocidade, visto de cima, esse escoamento, e através de segmentação de imagem, a gente consegue categorizar quanto cada mecanismo participa, a grosso modo, assim, dessa transferência de calor, e tenta criar modelinhos para isso, né? Não vou entrar em muito detalhe, mas aqui também, por exemplo, essas bolhas sempre saem de lugares pré-definidos da superfície, que a gente chama de sítios de nucleação. Daí, às vezes, a gente faz essas estatísticas aqui de contar quantos sítios de nucleação você tem por metro quadrado, para tentar caracterizar esse processo. E a gente trabalha muito processamento de imagem também. Então, nesse caso aqui, a gente fica segmentando nas áreas que estão transferindo calor sob diferentes mecanismos físicos, e com isso a gente tenta, vamos dizer assim, entender melhor o processo de ebulição e traduzir todo esse conhecimento para você fazer uma simulação. Então, uma das lições, assim, que eu aprendi durante esse processo, eu fiquei pensando ontem à noite, falei, não quero ser muito coach também, mas foi bom até parar um pouco para pensar, assim, que deu certo, sabe, que
que eu tenho às vezes um pouco de orgulho de ter tido um pouco de maturidade, assim, de pensar certo, e eu tentei condensar um pouco das coisas que eu achei que foram mais relevantes, né? A primeira delas é sonhar alto, né? Pô, se você quer ir pro exterior, pensa que você vai conseguir, sabe? Só que também para isso você tem que fazer planos concretos, igual eu falei para você, já falei com o professor Gerhard desde o começo do mestrado que eu queria, então eu fui meio que coletando gente junto desse sonho meu, entendeu? Para fazer ele acontecer. E correr atrás, né? Trabalhei muito no mestrado em 2 anos para ir para congresso, assim, apertado, às vezes ter que escrever paper para revista, paper para congresso, e as disciplinas tomam um tempo, tudo, então é corrido, mas vale a pena. Eu vejo que na vida tem umas etapas críticas, assim, que determinam se você vai para frente ou para trás, então acho que vale a pena dar uma raladinha ali e fazer bem feita a coisa. E outra coisa que eu coloquei aqui é seja flexível. Por que eu coloquei isso? Por exemplo, eu vim da engenharia mecânica, né? Mas eu consegui, minha melhor oportunidade aqui foi na engenharia nuclear. Eu nunca pensei que eu ia fazer engenharia nuclear, sabe? E no começo eu tava até com um pouco de medo, tipo, porque aqui a gente fez matéria de mecânica quântica, parte de nêutron, toda a base química é bem pesada. Mas eu acredito que por mais que você faça planos bons, você tem que seguir a direção para onde o vento está soprando mais forte, né? Então, uma certa flexibilidade é sempre desejável. A segunda lição que eu aprendi aqui é que o seu elo mais fraco que vai determinar o seu sucesso. Até coloquei uma correntinha aqui, se você puxar dos dois lados, vai arrebentar, obviamente, nesse elo vermelho aqui. O que eu quero dizer por isso? Não adianta muito você ser o cara mais produzir os melhores papers ou enfim, ter uma ótima vamos dizer assim, produção científica, se, por exemplo, você não domina o idioma do local, ou se você não fez o contato direito, fez um networking com as pessoas. Então, o que eu quero dizer por isso é, trabalhe suas fraquezas, sabe? Porque você vai ser muitas vezes julgado, às vezes, pelo seu ponto mais fraco, não pelo seu ponto mais forte. Por mais que pareça, assim, às vezes não seja intuitivo, mas é bom parar para refletir nisso. E o terceiro ponto que eu coloquei é criar conexões profissionais e manter boas relações, né? Porque pô, todos esses. Para aplicar para o doutorado, eu precisei de carta de recomendação do pessoal da Austrália, de gente do meu estágio, do professor Gerhard. Então, isso é muito bem visto aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, de você, cada lugarzinho que você passou, assim, as pessoas terem uma boa impressão de você, tipo, te quererem bem, a ponto de te dar uma carta de recomendação, sabe? Escrever uma carta de recomendação com carinho. Então, e sem dizer que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não só você, as pessoas dependerem, você depender das pessoas, mas às vezes você pode ajudar as pessoas também. É sempre bom estar se conectado a uma rede, né? Fazer parte de um todo. E umas coisas que eu fiquei pensando também que nunca será fácil, as diferenças culturais. Aqui a gente trabalha, tem gente no meu laboratório da Índia, Coreia do Sul, da França, já trabalhei com gente da Eslovênia, Grécia, Inglaterra, Itália. Nossa, é uma torre de Babel, sabe? E dá para ver que cada um tem um jeitinho assim. Por exemplo, aqui no começo, quando a gente ia rodar experimento, eu via que ninguém parava fora do almoço. Meu Deus, gente, ninguém vai almoçar, não vai almoçar. O povo come um lanchinho e continua trabalhando, sabe? Eu tive que pedir licença, assim, no experimento para ir comer. Então, tem umas certas coisas, diferenças culturais que a gente sempre vai dar uma apanhadinha, né? Questão de pontualidade, tudo. Tem muita, muita coisa, assim, que a gente vai absorvendo. E não existe certo ou errado, né? Tem um negócio que chama relativismo cultural. Cada cultura tem os seus valores diferentes. Outra coisa é que está longe da família, amigos de longa data, né? Às vezes, quando você vem pro exterior aqui, a gente sabe que a vida na pós-graduação é sempre corrida, sempre é para ontem as tarefas, então já perdi muito casamento de amigo. Eu fui para o Brasil só 2 vezes, apesar de eu estar aqui faz 4 anos. De dias contados, assim, acho que eu fiquei 15 dias no Brasil desde que eu vim para cá. E muito disso foi pelo terceiro ponto aqui. Se você quiser vir para os Estados Unidos fazer o doutorado direto, o que nunca vai ser fácil em nenhum lugar aqui é o exame de qualificação. Porque tem até casos aqui, por exemplo, na engenharia mecânica aqui do MIT, eles contratam 3x de pessoas e eles só vão selecionar 2x, 2/3, para passar no exame de qualificação. Então, eles meio que fazem uma competição, darwinismo ali, para depois pegar os melhores para ir para o doutorado. Então, o processo do exame de qualificação aqui é um pouco mais pegado do que o nosso, sabe? E eu não queria me alongar muito, mas eu coloquei a foto de uma bolinha crescendo aqui que a gente
filmo com essas câmeras de alta velocidade, que foi uma das mais bonitas, que eu acho até meio artístico, assim, que a gente capturou aqui no laboratório. Mas o que eu queria falar sobre a apresentação é rapidinho o meu background, né? Como uma coisa foi levando a outra, as melhores lições que eu levei, e eu acho que isso aqui é para ser mais interativo do que expositivo. Então, eu fico aberto à disposição aí de a gente trocar uma ideia. Muito obrigado aí, Gustavo. Pensei da gente ver as apresentações todas e aí no final abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser? Claro. Obrigado. Então passar agora aí pro Juan, então, que está também nos Estados Unidos, fez sanduíche por lá e agora está no pós-doc. Então, Juan, está com você a palavra. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Para mim tipo assim, é raro, mas é muito bom pensar que a experiência que eu tenho vivido pode servir para outras pessoas, né? No fim, é para isso que estamos, né? Toda a ideia de se formar e de entrar nesse mundo é também para ajudar os que vêm na frente, né? Então, todos os erros e todos os sofrimentos que a gente passou, todas as coisas que a gente teve que fazer, de alguma forma, não só para você, que naturalmente tem seus efeitos positivos na sua vida, né? Mas também para os outros, né? Para ajudar as outras pessoas a não cometer os mesmos erros, a não ou fazer as coisas certas para ser mais ótimas ou melhor o caminho, né? Então, eu quero agradecer pelo convite. Eu não tenho uma apresentação como tal, mas eu vou compartilhar agora algumas imagens, só para dar um pouco de ajuda ao que eu vou falar, né? Então, eu quero aqui começar por falar de onde eu venho, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu sou da Colômbia, né? Eu nasci em uma cidade lá no meio da Colômbia, que é chamada Villavicencio, né? Uma cidade relativamente pequena, mais ou menos como São Carlos, de alguma forma, e é parte de uma região do país que é chamada os Llanos Orientais, né? A llanura oriental, e é uma zona que não é desenvolvida. Vocês podem ver aqui as estradas, e nesta zona não tem muito desenvolvimento, né? Então, é uma zona relativamente em desenvolvimento, vamos chamar, né? Para não falar termos menos amáveis. E nessa cidade tem uma pequena universidade que é chamada a Universidade de Los Llanos, né? Aí eu fiz engenharia eletrônica. Então, como foi que eu terminei no Brasil? Um professor de lá, da Universidade de Los Llanos, ele era muito apaixonado assim pela robótica e pela inteligência artificial e demais. E ele lá tentava motivar os alunos para pesquisar sobre isso, né? E de alguma forma eu fui um daqueles que eu falei, eu gostei do tema e fiquei assim desde o começo apaixonado pela robótica e pela inteligência artificial. E eu fiz algo que lá, de alguma forma, é normal no Brasil, mas lá não era muito normal. E era fazer um TCC, né? Uma tese. O normal era fazer um estágio, e você conseguia se formar com um estágio. Eu escolhi fazer a tese, porque eu queria pesquisar, sim? E eu acho que essa foi uma das decisões mais corretas que eu tomei na vida, mais certas, né? Porque as ramificações no futuro têm me trazido até aqui. Então, ele, uns anos depois, foi estudar na USP, em São Carlos, sim?
E quando ele chegou lá, ele começou a me chamar, né? Vem para cá, aqui tem uma boa pesquisa, você pode ser um bom pesquisador, vem para cá, aqui tem robótica, tem muita robótica. E aí em algum momento eu falei, eu vou ir para lá, é o que eu gosto, né? Só que aí começa você a ter que tomar decisões, porque eu já tinha uma família, né? Eu já tinha uma esposa, eu já tinha um filho. E aí eu tive que falar, então, eu tenho que deixar a minha vida aqui, meu trabalho todo, para ir para outro lado. E, de alguma forma, essa decisão é uma das decisões que a pessoa que quer ir para fora sempre tem que pensar e sempre tem que tomar, né? Se afastar da família, por exemplo, né? Então, é uma decisão que, para mim, tem trazido muitos efeitos positivos, né? Mas cada um tem que pensar, eu quero fazer isso, não quero fazer isso. Aí, no final, a gente decidiu, eu fui morar para o Brasil, e eu fiquei 1 ano longe da minha família. Sim? A minha família ficou em Colômbia, enquanto eu fui em São Carlos a organizar tudo, né? Para essa nova vida. Aí depois eles foram e a gente continuou lá 8 anos, enquanto eu fiz o mestrado e o doutorado. Sim? Então, eu quero, tipo assim, eu quero reforçar essa ideia de você vai ter que tomar decisões importantes, fortes, na hora de seguir esses caminhos. Mas, desde já eu falo, as recompensas sempre são muito mais grandes do que os sacrifícios que você tem que fazer. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a fazer o mestrado no laboratório de reabilitação robótica que dirige o professor Adriano Siqueira, que está aqui na sala. Eu quero cumprimentar também o professor Adriano, que está aqui. Aí, então, comecei a pesquisar em robótica de reabilitação. Eu, originalmente, queria pesquisar em robótica móvel, em fazer carros autônomos e tudo isso, né? Aí, desde a primeira vez que eu falei com o professor Adriano, que ele me falou, me explicou que era isso de reabilitação robótica, eu falei, não, eu agora quero pesquisar isso. Então, eu concordo com o Gustavo, que você tem que ser flexível nos temas, não escolher um tema e só ficar nesse tema para sempre. Você tem que ser flexível aos temas. Aí, agora eu amo este tema da reabilitação robótica, eu tenho pesquisado nisso todo este tempo. Porque, basicamente, junta outra paixão que eu tenho e é entender como funciona o cérebro e o movimento, tudo isso. Aí eu consegui juntar as duas coisas. Aí no mestrado, a gente começou a trabalhar com esse aparelho aqui, com esse aparelho que está nos pés, chamado Ankelbot. Acontece que esse aparelho foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, lá no MIT, onde o Gustavo está, por um professor que é chamado Hermano Krebs, ou Igor Krebs. E o professor Adriano, antes de eu chegar lá no Brasil, ele tinha ido para esse laboratório e estado lá no estágio. Sim? Aí eu fiquei, de alguma forma, com essa ideia fixa na cabeça. Eu também quero ir lá. Eu também quero ir e fazer a minha pesquisa ou estágio lá no MIT. Eu fiquei com uma espécie de obsessão na cabeça. Eu tenho que ir lá. Então, eu comecei desde esse momento como a preparar o caminho. Aí, a gente contatou o professor, ele foi ele participou na minha banca de mestrado, sim? Aí a gente começou a publicar com ele. Ele foi quem desenvolveu este robô. Então, a gente começou a trabalhar com ele, a fazer artigos. A gente começou a fazer artigos com ele. E depois, quando eu entrei no doutorado, então, aí
já eu falei, não, eu quero ir. Então, eu falei com ele, com o Adriano, eu falei com o irmão, eu quero ir lá fazer meu estágio no MIT. Aí apareceu aquela bolsa PDSE, aquelas convocatórias da bolsa de pós-doutorado sanduíche no exterior, da CAPES, né? E eu estava bem pendente, assim, cada que saía uma convocatória, um edital, eu estava aí olhando para ele, sim? Então, também uma dica, ou uma ideia, é quando você tem que tomar a decisão e você tem que começar a procurar os recursos que tem recursos para essas coisas, né? O Brasil oferece recursos, as mesmas universidades oferecem recursos, só que você tem que estar de olho para eles, né? Aí, então, eu, tipo assim, comecei a procurar os recursos para isso, né? E como era que a gente podia, ou eu podia ir lá no MIT. Só que é muito caro estudar lá, né? Ou fazer um tempo lá, né? É muito caro. E depois de passar o processo da bolsa PDSE, eu ganhei essa bolsa. E ela me dava $25.000 para eu ir lá nos Estados Unidos, né? Só que os gastos totais de um ano eram mais ou menos de $40.000, sim? E acontece que se você quer estudar ou quer ir fazer um estágio no exterior, você tem que demonstrar que tem os recursos para estar lá, né? Então, é importante. Você tem também que planejar os recursos que você vai usar, né? Se você tem uma bolsa, se você vai precisar de recursos próprios, né? Então, também é importante esse planejamento que você faz. Só que, de nenhuma forma, eu tinha os $15.000 adicionais. Só que esses $15.000 era para eu poder ir junto com a minha família, lá no MIT. Então, se eu ia ir sozinho, eram suficientes os $25.000. Sim? Então, de novo, eu estive na situação de, ok, se eu quero fazer se eu vou fazer o que eu quero fazer, na verdade, eu vou ter que, ou a gente vai ter que sacrificar um tempo com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. E a gente começou pensando, não, a gente vai lutar para conseguir os recursos para ir juntos. Aí o professor de lá, o irmão do MIT, ele falou, eu quero que você venha com a sua família. Se você não vem com a sua família, eu não recebo aqui você, tá? Aí a gente começou a ter um crowdfunding, para tentar recolher os recursos suficientes. Vocês podem ver como foi um fracasso o crowdfunding, né? Ele não recolheu nada. Mas, no fim, se recolheu alguma coisa. Além desses $700, eu consegui recolher algumas coisas em pesos colombianos, com a família, os amigos lá na Colômbia, e também com os amigos lá no Brasil, eu consegui recolher alguma coisa. Só que não era suficiente, sim? No fim, eu não sei porquê, eu acho que ele falou, não, este cara quer vir e está disposto a vir. Vai fazer o necessário para vir. O professor lá nos Estados Unidos, ele falou, ok, você pode vir sozinho, mas você me garante que sua família vai estar bem, que você vai estar bem sem a sua família. Sim? Mas era uma decisão nossa, como família, que eu ia ir e ia passar esse tempo lá, ia aprender o necessário, e depois esse sacrifício ia dar os frutos para nós como família. Então, aí nós decidimos, eu vou ir, minha família voltou para a Colômbia, minha esposa ficou com a mãe dela, e foi um bom tempo para eles, né? O sacrifício foi mais para eu, aí vou entrar no outro tema, que eu fiquei um ano nos Estados Unidos. E aí começa, tipo assim,
quais são, eu acho, desafios mais grandes quando você vai fazer esses estágios só, né? E você é exposto a um novo idioma, né? A um idioma diferente, né? Que por mais que você tenha estudado ele, você não vive nele, né? Aí você tem que estar preparado emocionalmente para aprender rápido, praticar, para tipo assim, cair correndo no idioma, né? E também preparados emocionalmente para que as outras pessoas no começo não vão entender, sim? E aí você vai começando a se ajustar, sim? A esse novo idioma. E também a nova cultura, sim? Eu, de alguma forma, vivi isso 2 vezes, né? Quando eu cheguei da Colômbia para o Brasil, eu vivi aí essa experiência, né? Essa experiência de mudar de cultura. E depois, quando eu cheguei do Brasil para os Estados Unidos, de novo, né? Aí, eu acho que por mais que seja um desafio, também é uma oportunidade para você abrir os olhos ao mundo, né? Para você estar disposto a entender novas formas de ver o mundo, sim? E também para ver como outras pessoas, por exemplo, como eu falei, eu saí de Villavicencio, lá em Colômbia, uma cidade pequena, sim, para o Brasil, para uma cidade mais ou menos igual de grande, mas para um estado que é muito grande, que é o São Paulo, muito mais desenvolvido, e uma universidade muito boa. Aí você, no começo, acha, não, eu não sei se eu consigo, sim? Se eu consigo ter o nível que eles têm. Mas você chega lá e vê que as outras pessoas são pessoas normais, como você, sim? E você sabe aí, nesse momento, que você consegue ter o mesmo nível, porque você, ou seja, não tem nada diferente que eles, né? E aí, também, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, lá no MIT, MIT, né? É a melhor universidade do mundo. Aí eu também pensei, será que eu consigo manter esse nível, chegar nesse nível? Aí você vê que seus parceiros de laboratório, os vizinhos, tudo, estão lá também, e são pessoas normais, sim? E aí você sabe, eu consigo manter esse nível, eu consigo chegar, eu consigo manter esse mesmo nível. Então, e de alguma forma, toda essa experiência, já para fechar, eu acho que tem um monte de desafios, sim? Mas a cada desafio, eu acho que fortalece você para afrontar mais desafios, né? Então, você está desafiado pelo idioma, está desafiado pelas diferenças culturais, está desafiado pela competência mesma por recursos, né? E a competência por publicar, né? Por ter resultados, né? Esses são desafios que você tem. Você também está desafiado pelo medo a ser rejeitado. Eu fui rejeitado agora, depois de terminar o doutorado, mais de 4 vezes, em 4 universidades diferentes, antes de chegar aqui, em Califórnia. Sim? Na 5ª foi aceitado. Então, você vai ser rejeitado também várias vezes, né? Mas eu acho que as vantagens ou os incentivos que você tem, que você pode criar uma rede de contatos muito grande. Sim? À medida que você vai crescendo essa rede e conhecendo outros lugares, isso vai abrindo portas para outras pessoas, como fez aquele professor que me abriu a porta no Brasil, sim? Mas também para você mesmo, você vai abrindo portas. Você vai criando uma experiência não só acadêmica, mas também cultural, sim? Vai abrindo a mente culturalmente para outras formas de ver o mundo. E você começa a romper barreiras, né? Que tem, às vezes. Então, eu acho que, no fim, ou seja, os ganhos são muito mais grandes que os possíveis sacrifícios que você vai ter que fazer. Então, começa cedo,
persista no caminho e, no fim, os resultados vão ser muito bons. Eu acho que seria a minha frase final. Então, muito obrigado. Desculpa se eu estendi, eu acho que 3, 4 minutos. Mas eu emocionei aqui contando a história. Muito obrigado, Juan. Foi muito bom aí ouvir. E não, tá dentro do tempo aí. Pensei 15, 20 minutos. Eu aviso nos 15 para ter um tempinho de concluir aí. Foi dentro do tempo aí. Muito legal aí ouvir a sua experiência e realmente cada hora um degrau maior, né? Então, de começar lá embaixo e subindo esses degraus aí, bem interessante ouvir sua história aí, de vários sacrifícios também, né? E passar agora então pro Lucas Fidelis aí, meu colega de graduação, contar também um pouquinho da experiência dele aí. Obrigado aí também por ter aceitado o convite. Opa, obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar aqui apresentando. Foi bem legal ver a apresentação do tanto o Juan quanto o Gustavo, porque eu estou sentindo que eu vou bater nas mesmas teclas aqui. Então, eu vou tentar focar mais na parte de experiência, porque eu sinto que eu tenho um pouco a mais pelo caso de eu não fui o único brasileiro quando eu vim para cá onde eu estou. Tinham 2 outros engenheiros da ESC aqui comigo, e eles exemplificam todas as dificuldades que eu vi em morar fora, em fazer pesquisa fora aqui. Eu não vou citar nomes, mas eu vou tentar usar a experiência que a gente teve aqui como exemplo, então. Mas realmente, deixa eu compartilhar minha tela. Bom, aqui. Eu sou o Lucas Fidelis Costa, eu fiz engenharia mecânica na ESC também, junto com o Matheus, né, fomos da mesma turma. E eu vou falar um pouco, então, o meu processo eu não vim tecnicamente eu vim para começar um PhD nos Estados Unidos, mas eu acabei ficando como pesquisador, e eu vou tentar falar um pouco sobre essa experiência aí, né. Eu vou falar um pouco de mim, pelo menos agora no começo, porque eu acho que ajuda bastante a entender a minha visão do que eu passei aqui, né. Eu sou originalmente de Itumbiara, Goiás, bem do interior, e já na minha época ali, quando eu já estava entrando para o ensino médio, Itumbiara ainda não tinha uma escola nem para preparação para o vestibular, né, fora. Então, com 14 anos, eu já me mudei para Uberlândia, já estava morando sozinho em Uberlândia, então já desde cedo, assim, eu já morei sozinho, né, longe da família. Então, tem todo aquele sentido de morar fora, morar longe de todo mundo, e quando eu vim para cá ainda foi pior, mas eu já estava quase 10 anos já de experiência nisso, e ainda assim sente bastante isso. Eu fiz engenharia mecânica na ES, como eu falei, eu participei bastante dos projetos lá, e eu acho que os que mais me afetaram mesmo foram trabalhos voluntários, quando a gente lida com pessoas diferentes, e eu notei esse efeito aqui também, pessoas de outras áreas, e o Baja, onde eu construía bastante, né, os protótipos, saber usar uma oficina. No final da graduação, eu sentia que eu queria complementar um pouco mais a minha graduação, e entrando naquela área, né, de ser flexível, eu pedi para fazer um TCC mais na área de robótica e programação, né, que foi bem interessante, eu senti que complementou bastante, e acabou que virou um mestrado também. Então eu fiz o meu mestrado também na pós-graduação da engenharia mecânica, e no final do meu mestrado, eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na Universidade da Flórida. Foi um pouco diferente esse, porque foi um convite de um amigo meu que já estava aqui. Ele estava na área de agricultura de precisão, que é parte de automação de máquinas agrícolas, e ele me convidou, eu fiz uma entrevista com o professor, e eu vim com um contrato de 1 ano, e ao final desse 1 ano, eu começaria o PhD na mesma área. E essa foi a ideia, assim, e eu acho que esse é umas outras metodologias de se chegar aqui, e eu senti muito isso de todos os outros brasileiros aqui,
que foi contato. Quase todos os brasileiros que eu conheci aqui vieram por simplesmente eles entraram em contato por e-mail com o professor falando que tinham interesse na pesquisa e queria vir para cá. E eu senti pelo outro lado aqui também, né? Quando a gente tenta trazer um aluno, a gente tem que pensar também que essa pessoa está vindo para um país diferente, ela está vindo para um local diferente, que talvez ela não, é uma área um pouco nova para ela. Então a gente sempre fica com esse medo da pessoa vir e ela ficar infeliz aqui, ela ficar muito sozinha. Então tem esse lado. Então quando a pessoa já começa a entrar em contato e você já vai sentindo um contato maior com a pessoa, você se sente mais tranquilo em trazer ela. Então, às vezes, não é nem essa questão de, nossa, eles só querem os melhores alunos, é questão de, a gente aqui, né, eu senti que quando você traz alguém, você tem que pensar no bem-estar da pessoa aqui, e todos os professores, eu percebi isso também, eles querem o melhor para você. Então, se você tentar mostrar que você está com interesse, tentar fazer já fazer um paper, um estudo na área daquela pesquisa para mostrar que você consegue lidar um pouco mais e já, como fala, né, chegar correndo, né? Então foi esse o método que eu vim, mas acabou que no terceiro mês aqui, como a área de agricultura de precisão é uma área bem aplicada, onde você vê um problema e tenta resolver aquele problema, você faz a pesquisa e desenvolve uma solução. Nos meus primeiros 3 meses eu comecei a fazer uma pesquisa para resolver um dos problemas que eles tinham para identificação de doenças, e já em 6 meses aqui eu já tinha publicado esse paper, e foi tão interessante que a gente decidiu fazer isso se tornar um software. Então, estavam eu e mais 2 alunos da engenharia mecânica da ESC também aqui, nenhum de nós tinha muito treinamento em programação, e na parte de software, mas a gente resolveu tentar. Foi uma área que a gente conseguiu muito recurso financeiro também, então a gente conseguiu desenvolver, e quando gerou essa primeira patente desse primeiro software, a própria Universidade da Flórida, na área de inovação, eles perguntaram se a gente tinha interesse em fazer uma startup, criar uma startup, para começar a comercializar esse produto. Então, a minha área acabou que eu fui desistindo um pouco de continuar no PhD, porque eu comecei a ser como pesquisador, mas eu comecei a tocar também as patentes e a parte comercial. Então, atualmente eu tenho tecnicamente 2 trabalhos, né? Eu trabalho na minha empresa como coordenador de pesquisa e no laboratório de engenharia de precisão, onde eu sou o pesquisador-chefe, que eu tenho o meu time lá também para desenvolver as pesquisas. E a ideia sempre foi essa, né? A gente procura identificar um problema no mercado, que são a maioria dos nossos investidores aqui no centro de pesquisa aqui são o pessoal do mercado, né, as empresas de agricultura. A gente desenvolve uma solução e assim que você consegue ter uma patente e consegue criar um sistema, você começa a já pensar em comercializar esse produto. Então eu vou falar um pouco mais dos aprendizados, as vantagens, dificuldades que eu vi aqui, né, e um pouco mais dessas dicas. Eu comecei aqui em 2019, então eu já estou aqui agora há quase 3 anos, e uma coisa que eu percebi foi na área, como é uma área diferente de agricultura, assim, eu sendo vindo mais da parte de engenharia mecânica, eu percebi que eu tinha uma maior facilidade para criar uma pesquisa, né? Eu saía andando pelo departamento aqui, perguntando o que cada um estava fazendo, e você sempre vê uma oportunidade, a gente pode otimizar esse processo de algum jeito, a gente pode automatizar esse processo de algum jeito, e isso sempre se tornava um paper. Então, eu acho que no meu primeiro ano aqui, eu já tinha 7 journal papers publicados, todos em áreas de otimização de processo de agricultura, né? Atualmente eu já estou com 2 patentes, eu tenho mais 2 saindo, e esse aqui são algumas imagens que eu tive, né? Isso aqui foi um software então, que a gente desenvolveu para ser o centro é uma ideia de sistema de sistemas, onde todos os dados do campo são uploadados para esse sistema na nuvem, para o nosso público, né, ter acesso a todos os dados da fazenda deles, e
poder controlar as máquinas inteligentes também. E aqui na direita é uma das máquinas que a gente desenvolveu, que já está sendo comercializada também. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu senti, pelo menos no começo, pela parte de pesquisador, foi a ideia do design do experimento, né? O experimental design, que eles chamam aqui. Porque eu acho que esse foi forte para mim ali, de você ver o problema, a pessoa vem com um problema para você e você tem que pensar agora, como que eu posso chegar numa solução, né? Você não é simplesmente a solução vem na sua cabeça, você tem que, como você pode simular esse sistema tanto na sua fazenda ou num sistema simulado totalmente virtual, para tentar desenvolver esse problema. Então, como a gente fala, né, gerar aqueles degraus que você quer chegar ali. E uma das vantagens que eu via nisso é os recursos. O laboratório, por ter muitos investidores e por ser um laboratório mais aplicado, a gente conseguia muitos recursos. Então, eu lembro que depois de alguns meses, eles me deram um cartão do laboratório e o único limite que eu tinha era que eu não podia gastar mais de $5.000 por semana. Então facilitava muito qualquer ideia que você tem. Nossa, se eu pegar essa câmera aqui, eu ia na Amazon, passava em 24 horas, já estava na minha mão já. Então facilitava muito esse desenvolvimento, porque você não precisa passar por todo o processo de compras e planejar tanto o projeto, né? Então a parte de prototipagem é muito, muito mais fácil quando você tem mais acesso a esses recursos. De dificuldades, é aquilo, né? É a distância, morar fora. E isso foi que todo mundo aqui sentiu, tanto os outros brasileiros também. E um deles sofreu bastante com isso, porque depois veio o Covid e ele começou a ter problemas com a família e acabou que ele teve que voltar para o Brasil mesmo. Ele não estava conseguindo se manter aqui. Mesmo, mais com a cabeça, né? Você não consegue manter a cabeça no lugar. E como muita gente vem sozinho aqui, tem que tomar aquele cuidado de não pode fazer a sua vida aqui, o seu trabalho ser a sua vida aqui. Então, você tem que tirar um tempo para cuidar da sua saúde, cuidar da sua cabeça, não pode focar tanto assim, né? Parece meio contraprodutivo, mas é uma questão de se cuidar também. Então, a minha dica com essa ideia de ficar longe, é você também saber manusear o seu tempo aqui e não focar tanto só na sua pesquisa, nos seus estudos. E reforçando de novo, né, é o e-mail direto com professores. Eu recomendo muitos brasileiros aqui, mas acaba que eu acho que 90% aqui dos professores só contratam quem entra em contato direto com eles. Eu senti isso também, porque à medida que eu ia fazendo trabalhos, eu tive contato com professores da Califórnia, com professores da Carnegie Mellon, com professores de outras áreas da UF, e eu tenho vários papers com eles também, simplesmente porque eu vi o paper deles, achei interessante, eu mandei um e-mail, olha, estou interessado, tem como você me explicar melhor, a gente pode conversar, e eles sempre topam. Eu senti que tentar uma comunicação bem direta, assim, é claro que eu tinha o e-mail da Universidade da Flórida, já talvez isso seja mais forte, então, mas a ideia de você entrar em contato com a pessoa ajuda bastante você fazer aquele network, fazer aquele contato, para depois, se você quiser realmente prestar, ele já te conhece, entendeu? Então, eu acho que até do Brasil, assim, mesmo você não sendo na mesma área, você já pode começar a tentar a entrar em contato com esses professores e tentar demonstrar o seu interesse ao longo de 1 ou 2 anos, assim, e para ele já se sentir mais confortável com você também, e você se sentir mais confortável naquela área. Bom, aí eu vou falar um pouco também na parte da minha startup, né? Eu acho que na área de agricultura, ela facilitou muito, porque ela tem muitas aberturas, assim, para ser otimizadas, e tem todo o desafio de otimizar os custos agora, falta de recursos humanos para trabalho, e limitações do environment, né, perdão, gente, faltou o português aqui, mas a ideia de que tem muitas oportunidades que você pode crescer, e é assim que a gente trabalha muito ali, então, a gente ia buscando onde a gente queria trabalhar, então toda essa ideia de flexibilidade. Então, embora eu tinha que
construir uma máquina para solucionar um problema, toda a parte de fabricar a máquina na oficina, eu ainda tinha que desenvolver toda a parte eletrônica e programação que controla, tinha que desenvolver o software para visualizar todo o controle. Então, eu senti que eu tive que aprender um pouco de tudo. Então, se você olhar no meu currículo que eu mandei, por exemplo, a grant da NVIDIA, eu sou engenheiro de eletrônica, porque eu desenvolvo uma placa eletrônica da NVIDIA para as mesmas máquinas. Se você olhar minha grant com o governo dos Estados Unidos, eu sou engenheiro de inteligência artificial, mas no laboratório eu sou engenheiro mecânico. Comecei a trabalhar em todas essas áreas. Eu não acho que eu sou especialista, mas acaba que, como você tem que lidar um pouco com isso, você acaba tendo pelo menos um pouco de experiência, e eu fui tentando formar um time em volta disso, né? E, de novo, né, um dos outros brasileiros teve um problema muito com isso, porque ele gostava muito da parte de aerodinâmica, e como a gente trabalha muito com drones, assim, na agricultura, ele tinha muito interesse nisso, mas quando ele chegou aqui, ele não sabia muito mexer com programação, e acabou que uma boa parte do trabalho dele era em programação, e foi algo que puxou muito na cabeça dele ele se cobrava muito que ele não estava conseguindo ser tão efetivo na área de programação quanto ele era na área de aerodinâmica, e ele acabou pedindo para sair depois de um tempo. A gente ofereceu para ele fazer o mestrado e o PhD aqui, ele não quis, porque ele se sentia incapaz de continuar nessa área por não ter o conhecimento. Então, eu acho que essa ideia de ser flexível, você está aberto a abrir, expandir as suas áreas, sabe? É normal, é algo necessário, e lógico que no começo, quando você começa numa área nova, você sente o peso de não estar conseguindo, mas aquele esforço inicial vai te ajudar a alavancar mesmo para os próximos passos. Bom, e na ideia, assim, de desenvolver uma startup, né, eu achei bem interessante. Eu sempre tive uma ideia, assim, de criar uma empresa, criar um próprio produto para o mercado, e funcionou aqui. Tive bastante suporte da própria universidade. Então a minha empresa tem agora uma sala em Gainesville, que é o campus principal da universidade, lá no Innovation Hub. Mas por ser uma startup linkada à universidade, eu posso ainda continuar a pesquisa e todo o desenvolvimento que a gente faz. A gente passa pelo todo o processo científico de desenvolver a ciência primeiro, publicar, e assim que a gente publica e mostra que é efetivo, a gente tenta mandar isso para o mercado, seja por parceria com outras empresas ou só pela Universidade da Flórida mesmo. Um dos pontos que eu senti nisso é a parte de gerenciamento de pessoas e tempo, né? Porque aí você começa, como é uma área nova, também você começa a ser mais difícil você gerenciar o seu próprio tempo, porque é difícil você enxergar algo que você não tem muita experiência ainda. Quanto tempo vai demorar para você fazer aquilo se você não sabe muito bem o que está fazendo? Então, sempre que você está começando uma área nova, pensa que vai tomar mais tempo mesmo, mas é um período que você tem que começar e terminar, né? Tem um plano de, olha, nesses primeiros 3 meses eu vou aprender uma área nova, eu vou estudar mais, vou chegar em casa mais tarde, mas ao final dos 3 meses eu tenho que reavaliar o meu tempo e o que eu estou fazendo para você se organizar melhor. E o outro é gerenciar pessoas, né, principalmente pessoas de outros países. Eu senti que aquela diferença enorme, né, que o brasileiro ele é bem social, ele sorri bastante, você tem um feedback visual quando a pessoa está interagindo com você, e tem pessoas de muitos países assim que elas não tentam saber, eles são muito mais sérios, né, mais frios no sentido de ser mais formais. Então você sente um pouco a falta de um feedback, tipo, a pessoa não está sorrindo, você não sabe se ela está interagindo bem com você ou não. Mas é uma questão de costume também, à medida que você vai trabalhando com essas pessoas, você repara mais nisso. Eu acho que uma dificuldade também é o comprometimento, se você cria uma empresa aqui, você tem um nome nessa empresa, você tem que estar ligado a isso, você acaba criando mais raízes, né, nessa região, e tem toda aquela dificuldade, você não tem tanto mais facilidade para voltar para o Brasil. Por exemplo, teve o Covid, lógico, mas eu já estou aqui há 3 anos e até hoje eu ainda não consegui voltar para o Brasil por causa de questões de visto por troca entre estar trabalhando e estar com uma startup.
Uma vantagem de startups aqui também, e eu acho que é bem igual no Brasil, é o próprio vínculo com a pesquisa, né? Quando você tenta manter esse vínculo de uma empresa numa área de pesquisa em um laboratório, você tem uma facilidade maior, porque você consegue desenvolver um pouco a ciência básica que você vai precisar para ter aquela experiência para desenvolver uma solução otimizada. Eu acho que já estou um pouco no limite, né? Então eu vou realmente só relembrar esses pontos que tanto o Juan quanto o Gustavo bateram, né? Tipo, é difícil morar fora. A minha dica para isso é tenha sempre um objetivo em mente, um plano. Sempre que você se duvidar naquele momento, nossa, por que eu estou aqui? Tenha o plano em mente. Olha, eu estou aqui pelo PhD. Sempre lembre disso, porque é difícil. Sempre vai bater saudade, vai bater dificuldades. Seja flexível, tenta sempre aprender algo novo, é sempre uma oportunidade, você não precisa ser um especialista, mas é algo que você pode usar como ferramenta no futuro, aquele conhecimento. E a outra é o começar como trabalho. Muitas, pelo menos aqui na Universidade da Flórida, é bem comum eles contratarem você por um trabalho de 1 ano, e ao final desse 1 ano você pode prestar o PhD. Ele facilita muito a questão de, você pode vir trabalhar como engenheiro, na universidade paga um pouco menos que no mercado, mas você consegue já guardar um dinheiro, ele diminui muito aquele custo de frente de vir do Brasil com R$1. Você tem aquele 1 ano para ter a experiência de saber se você quer mesmo trabalhar naquela área, você quer mesmo morar naquele local. Então, essa oportunidade, assim, se um professor oferecer, eu acho muito interessante, porque você sempre pode fazer o PhD mais tarde, mas tenha certeza que você está confortável onde você está. E eu acho que é isso. Eu não vou entrar muito na parte da minha pesquisa mesmo, mas se alguém tiver interesse, eu posso explicar um pouco melhor como funciona aí. É isso aí. Obrigado aí, Fidelis. Muito legal aí. Cada um tem uma experiência, se complementam as histórias aí, né, as experiências, e também é bem interessante aí. Eu vou abrir agora para os alunos aí, ou algum professor que queira fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. Senão também tem umas perguntas preparadas aqui. Hélio. Posso falar? Vocês estão me escutando? Bom, eu queria agradecer aí a apresentação de todo mundo. E eu não sei se o Juan comentou, mas ou se eu acabei perdendo. Ele está com um pós-doc agora, né, no MIT. Qual que é esse doutorado sanduíche? Eu fiz doutorado sanduíche no MIT, agora estou com pós-doc na Universidade de Califórnia. Ah, tá. Acho que isso não vai fazer muita diferença no que eu queria perguntar. Mas você está se mantendo na Califórnia com essa bolsa de pós-doc daí ou aqui do Brasil? Não, eu agora estou com um grant que é daqui da Califórnia. Tá. E essa bolsa você... Como consegui? De alguma forma, isso também como dica geral também, né? Os professores aqui, eles usam ter diferentes fontes de ingresso, né? Diferentes grandes. Porque, na verdade, quase todo o ingresso dos laboratórios é por grandes, não pela mesma universidade, né? Por exemplo, minha pesquisa está perto da saúde, né? É relacionada com saúde. Então, o laboratório tem vários grandes da NIH, National Institute of Health. Mas também tem, tipo assim, privados, né? Particulares que também financiam pesquisa. No meu caso, é uma fundação para pesquisa na área que eu pesquiso, né, que é reabilitação de pessoas que têm lesão medular. Então, essa fundação é que paga meu grant. Tá? Então, eu estou aqui, assim, quando eu estive lá no MIT, se foi com a CAPES.
se foi pagado no Brasil. E aí, por exemplo, algo que falava o Gustavo, eu tive que ficar 2 anos no Brasil após terminado o meu estágio, que é aquele período de interstício. Eu cumpri aquele período e depois se podia voltar, por exemplo, para os Estados Unidos, ou inclusive ir para a Colômbia, demais. Não tinha que estar 2 anos no Brasil. Não, era 1 ano e meio que tinha que estar no Brasil, porque eu estive 1 ano, sim, é assim. Tá, beleza, obrigado. Oi, Matheus. Só queria dar os parabéns aí para os nossos alunos, né? Gustavo, Juan, Lucas, os demais também, né? Parabéns aí pelos trabalhos que vocês fizeram aí no exterior e ainda estão fazendo, né? E é bem interessante a gente perceber que o nosso programa aí forma, né, alunos bastante capacitados, né? Conseguem ir para o exterior e ter resultados bons, né? O Juan, ele está um pouco modesto aí, né? Mas o Juan foi meu aluno, né? Doutorado, fez lá o estágio e só do trabalho que ele ficou lá nos Estados Unidos, e depois ele veio para o Brasil, finalizou, né? Ele publicou aí 4 ou 5 artigos em revista, né? Acho que 4, né? Então, ele ficou 1 ano lá no MIT e coletou dados, né? Vários dados lá, desenvolveu vários algoritmos e voltou para o Brasil, trabalhou nos dados e trabalhou nos artigos e publicou bastante aí. Então, parabéns a vocês aí. Muito bom. Adriano, um comentário aí relacionado com o tema que estavam falando antes da nossa conversa, que é das publicações, né? Sim. Algo que falava o irmão lá no MIT, o meu orientador lá no MIT, você vai estar aqui 1 ano. E é uma experiência pessoal para você, muito bom e para sua vida, né? Mas se você não publicar, é como se não tivesse estado aqui. Passa o tempo e você conta as histórias. Mas a prova que você estive aqui no MIT, ou qualquer universidade, não, no caso, é a publicação sua. Sim? Quando eu saí de lá do MIT, voltei para o Brasil, eu ainda não tinha publicado nada disso, né? Mas eu tinha um monte de dados. Eu cheguei com a ideia fixa na cabeça que eu tinha que publicar. Aí eu tive a oportunidade de publicar 4 ou 5 papers desses dados. Mas eu fiquei com essa ideia. Se você não publicar, é como se não tivesse passado. Uhum. É isso. Tá bom. Obrigado a vocês todos aí pela participação. E o Matheus agora está louquinho para ir pro exterior e vai com certeza. Com certeza também tem certeza absoluta que vai fazer um bom trabalho lá e vai publicar bastante. Boa sorte, Matheus. Muito obrigado aí, Adriano. Uma pergunta agora, não sei se o professor Marcelo quer perguntar alguma coisa. Não, eu ia comentar, eu ia pegar um gancho nessa coisa do Adriano, né? Na verdade, o sucesso que esses alunos têm no exterior credencia não só esses alunos que vão para o exterior, né? Credencia todos os alunos do programa. Porque esses foram entre os que estavam aqui que quiseram ir para lá. E outros também poderiam ter ido e preferiram não ir, porque, de fato, ir não é simples, né? É um esforço grande, existem muitos sacrifícios e muitas renúncias que têm que ser feitas. Então, nem todo mundo tem sucesso, mas o que a gente pensa é que os alunos do nosso programa têm sucesso. E o que se mostra, isso aí credencia todo o nosso programa nas suas diferentes áreas, né? Que existe uma formação que não deixa a desejar em relação às melhores escolas do mundo. É claro que nem todos são formados com o mesmo nível de qualidade,
Porque uma parte do trabalho é dado pelos alunos, né? O cara faz o seu próprio, sobretudo, né, o principal ingrediente de um projeto de doutorado é o aluno. Mas mostra que o nosso programa, e o Brasil, de uma certa forma, né, tem condições de abrigar formação de pessoal de altíssimo nível, que venha fazer sucesso em lugares que são extremamente competitivos. Eu parabenizo os alunos também. Fico muito impressionado com a história de vida de cada um desses. É edificante. E vocês estão pensando aí, o Fidelis eu já entendi que parece que não tem muito jeito de voltar, né? Mas e aí, Juan, Gustavo, até Fidelis também, vocês pensam de um dia retornar ou não? Criei raiz e agora vou ficar por aqui mesmo? Como é que vocês estão com relação a isso? Olha, no meu caso, tanto é que eu não peguei a Bolsa do Brasil para não ter obrigação. E agora, nesse verão, eu estou indo para a Califórnia trabalhar numa empresa de hidrogênio verde. E, assim, não tem como comparar os salários no Brasil com aqui. E também o tipo de trabalho. Eu consegui aplicar meu conhecimento de PhD a fundo. Infelizmente, a gente tem que empreender aí, então, né? Porque tem que criar as coisas. Porque aqui tem muita coisa rodando já e falta gente, assim. Você vê que é difícil achar gente bem qualificada. E muitos, aqui nos Estados Unidos, eles pegam muito estrangeiro, né? Porque o americano, tem pouco americano mesmo que aplica, às vezes, com as vagas mais específicas, assim, que faz todo esse estudo. Então, por enquanto, não está no meu plano voltar. Até porque a gente, pelo visto aqui, tenho direito a 3 anos de trabalhar sem nenhuma empresa fazer meu sponsor, tipo, posso trabalhar por conta própria, assim, me manter por 3 anos legalmente. Então, seria bom, pelo menos, aproveitar esse período e depois é depois, sabe? A gente tem que ser flexível, né? Igual a gente estava falando. No meu caso, eu não planejo mesmo, ou seja, não está assim nos meus planos de curto prazo voltar, né? Mas não fecho a porta, sim, não fecho a porta. Mas mais do que isso, o que eu não quero é, tipo assim, cortar laços com o Brasil. Eu não quero isso. E mais que nada por o que estava falando o Gustavo. Eu acho que no meu caso também aplica para a Colômbia, né? A mesma pergunta poderia ser feita se eu planejo voltar à Colômbia, né? E eu acho que no nosso caso, nós somos importantes para o mesmo desenvolvimento econômico e acadêmico do Brasil, né? Nós podemos ser, de alguma forma, importadores, sim, de conhecimento, de experiência, de contatos e também, além de importadores, laços ou contatos para abrir portas para os brasileiros e, no caso, para os colombianos também. Então, mesmo não voltando para o Brasil, eu acho que eu posso ser um agente importante para o mesmo desenvolvimento do Brasil, né? Então, comercialmente, academicamente e de várias formas. Então, eu, por exemplo, é difícil, né? É difícil porque você aqui tem trabalho que é 100% do tempo, né? Mas eu quero e tento manter o contato, por exemplo, com o professor Adriano, com o laboratório onde eu formei, para continuar nas pesquisas que eu iniciei, e tudo isso eu acho que é importante, né? E também, de alguma forma, para puxar para cima, de alguma forma, os humanos somos conformistas, não? A gente se conforma com o que tem. E se tem outra pessoa que está falando, olha que pode ser melhor a qualidade de vida, a qualidade de pesquisa e demais, então você consegue puxar um pouco para cima o nível e assim, a exigência das pessoas. Eu acho que a gente pode ser um bom agente nesse processo de melhor. Sim. Até para complementar aqui, esse ano passado veio um aluno da UFSC que veio falar comigo no LinkedIn também, que viu um brasileiro, foi tentar fazer contato, e agora ele é meu colega de trabalho aqui também. Fiz a ponte dele com o orientador. E tem até um grupo chamado Brasa,
BRASA, de brasileiros que moram aqui no exterior e tentam fazer essa parte social, entendeu? De poder ajudar o Brasil mesmo de longe, que é muito legal. Tem seu valor estar aqui também, claro. Sim. Eu sinto a mesma coisa. Eu vim e eu acabei por ter a minha empresa, aí para não ter tanto problema de visto e trabalhar na minha empresa, eu estou no processo do Green Card já, né, aquele processo do National Interest, quando você tem que provar que a sua pesquisa é interessante para o país. Mas a ideia é que, assim, eu no futuro próximo, pelo menos, eu ainda vou ficar por aqui. Mas essa ideia de trabalhar ajudar, né, o seu próprio país, o Brasil, no caso, é forte ainda. Tanto é que eu ainda tenho relações com o pessoal do Brasil, eu ainda faço publicações com o pessoal do Brasil. Sempre que eu tento, eu tenho uma vaga nova, eu mando mensagem no grupo da pós-graduação da mecânica, por exemplo, para ver se tem alguém interessado em vir fazer pós-graduação aqui, e eu tento trazer, né? Então, eu acho que é isso, a gente está numa posição aqui que a gente pode ajudar de uma forma diferente, né? A gente pode não estar lá, mas ainda assim a gente pode estar tentando participar ainda da pesquisa no Brasil. Eu posso adicionar também um pouco, ajudar também, que eu digo, não é só fazer a ponte, mas pelo que eu vi muito, assim, é ajudar a pessoa até a fazer uma mentoria na aplicação. A gente no Brasil tem muito essa... A gente é meio humilde, tem vergonha. O americano, ele se mostra, ele se vende o currículo, ele embala todo... Ele se vende muito, sabe? Usa as palavras-chave certas, assim. Aí, às vezes você tem alguém que está aqui no sistema, que entende melhor como funciona, você pode ter o mesmo perfil, mas só de você, do jeito que você escreve o seu application, você já consegue ir muito mais longe, sabe? Então, sempre é bom vocês estarem em contato com alguém que já está lá, que pode te dar umas dicas, assim, que podem fazer muita diferença. O pessoal aqui se vende demais, a gente é mais humilde, assim, vamos dizer. A gente não coloca tanto no currículo, as coisas, às vezes, tudo. Igual o Lucas estava falando, quando ele vai aplicar para a NVIDIA, ele é engenheiro de... eletrônico. Para cada coisa você tem que se Exatamente. adaptar, assim, saber vender. Eu tenho um currículo de cada área, assim, para cada lugar. E é o que eu recomendo, né? Sempre que alguém me manda currículo, eu falo, olha, faz um currículo americano e põe um link de vídeo. Toda pesquisa, eu acho que o que vende muito aqui é a sua pesquisa do mestrado, doutorado, qualquer pesquisa, TCC. Tem um vídeo no YouTube dessa pesquisa, alguma coisa que você pode mostrar. Porque aqui eu senti que todo mundo gosta muito de ver um vídeo, assim, da sua pesquisa. Até para entrevista de emprego, eles pediram fazer uma apresentação que eu faço no PhD, na entrevista de emprego, assim. Então, o pessoal gosta bastante. Acho que isso daí de vender, eu já vi com o professor que colabora com o meu orientador aqui, que fizeram o trabalho junto, o professor de lá vendeu o trabalho melhor do que a gente aqui, assim, né? Quase que ele vendeu, não, a gente faz tal coisa e tal. E realmente eles se vendem bem aí. Senão não consegue dinheiro. Gente, eu vou ter que sair. Assim, da minha parte, eu dou por encerrado, mas vocês seguem por aí como tempo vocês quiserem. E foi um prazer conhecer vocês todos. E sucesso aí para quem está na pós-graduação, para quem já está na carreira pós-graduação. Eu vou ter uma outra reunião agora. Parabéns, Matheus, pela organização toda do evento aí. Transcorreu super bem. Uma pena, eu aviso a vocês, os que são ingressantes, que eu acho que houve uma perda, conversando com o Matheus, porque a adesão a esse evento não foi tão grande quanto no ano passado, surpreendentemente, na verdade. Mas eu achei que ele foi muito mais rico, informativo e interessante do que o do ano passado. Então, eu queria que vocês, na medida do possível, estimulassem para que no ano que vem a gente pudesse aproveitar mais, que o aproveitamento para os alunos fosse superior ao que foi neste ano. E, Adriano, lamento, a gente estava apostando as fichas de que ia ser até melhor que no ano passado. E não deu certo. Excelente trabalho. Fizemos divulgação para os novos alunos. A gente fez a divulgação da mesma forma que foi feita no ano passado. Até um pouco além, porque foi um pouco mais repetitivo, mas a gente não conseguiu. Estava falando com o Matheus ainda. Isso eu acho que é um prognóstico ruim. Eu acho que isso vai significar muita coisa batendo na nossa comissão lá, né? Tá bom.
Mas a gente tem os vídeos. Pode falar dos vídeos. Pode. E aí, talvez eles venham através dos vídeos. Acho que nem tudo está perdido, pelo contrário. Acho que tem muitos recursos. Um abraço a cada um, gente. Mas, Matheus, a bola fica com você. Tem que sair também. Um abraço. Obrigado, professor Marcelo, professor Adriano aí que tem acompanhado aí. E não sei se algum dos alunos ainda quer fazer alguma pergunta, algum último comentário. Acho que encerramos aí no prazo ainda planejado. Muito obrigado aí, Gustavo, Juan, Fidelis, foi muito legal aí ouvir as histórias de vocês. Para mim foi muito enriquecedor e acredito que para os alunos também. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí, de separarem em outro fuso horário ainda. Eu sei que tem até no horário de almoço, cada um no fuso horário diferente, mas muito obrigado aí por essa colaboração de vocês, que foi muito enriquecedora aqui. Depois eu mando o link também quando for colocado no YouTube. Beleza, valeu. Legal. Foi bom ver que a gente tem muitas ideias convergentes. Obrigado pelo convite aí, né? O prazer conhecer Acho que eu já conheci o Juan e o Gustavo meio de estar por ali, né? Mas agora oficialmente conhecendo, né? Então... Verdade. Obrigado pelo convite. Foi muito bom, né? Aqui contar histórias que assim, tipo, reforçam que, tipo assim, não é uma história assim separada. Não, são muitas histórias comuns. Uhum. Legal, muito obrigado, hein? Valeu, gente. Beleza. Bom resto de dia. Boa semana para vocês.